essa semana eu tava viajando, eu fui para Curitiba, fiquei quinta e sexta lá, e foi um tempo bom porque eu pude pensar um pouco e buscar Deus do que Deus queria falar com a gente, né? A Bíblia fala que Deus tem algo novo todos os dias para ser revelado para nós. E é engraçado que nós estamos num tempo que é final do ano, daqui 12 dias nós estamos entrando no último mês do ano, e é um tempo que a gente começa a refletir sobre tudo aquilo que foi feito no ano, né? Normalmente as pessoas param e pensam, como é que foi o meu ano, o que eu fiz, o que eu não fiz, o que eu gostaria de fazer que não foi feito. E Deus começou a colocar no meu coração também uma mensagem sobre uma nova estação. E o título da mensagem que eu queria dar hoje é Preparados para uma Nova Estação. Eu creio que Deus está levando a Vida Rio para uma nova estação. E quando a gente pensa Vida Rio, eu e você, nós estamos nesse barco, nós estamos junto com Deus nisso. Então é importante a gente entender aquilo que Deus está fazendo e a gente está disposto para a gente conseguir acompanhar aquilo que Deus quer fazer. E eu creio que Deus tem algo muito especial preparado para nós como igreja e para nós também como pessoas, como cristãos. E é importante a gente entender os tempos que a gente está vivendo. Sabe, Deus é um Deus muito bom, gente. Ele ama muito a nossa vida. E quando a gente se converte, Ele fala assim, vem do jeito que está, né? Vem quebrado do jeito que está, não precisa largar nada, só vem. Mas Deus ama tanto a gente, que Ele não deixa a gente continuar nessa situação. Então, Ele quer que a gente venha do jeito que a gente está, mas ao longo dessa caminhada, Ele quer transformar a nossa vida. E sabe, eu tenho visto alguns cristãos que têm levado a vida cristã, e quando eu olho para eles, eu falo, Deus, eu não quero ser esse cristão, sabe? Eu não quero ser parecido. Me causa até vergonha quando eu saio na rua e o cara fala que é cristão. Você olha para ele, o cara está abatido, ele fala, tem um peso sobre a vida dele, parece que ele não vai conseguir nem chegar no próximo domingo. Você entra numa reunião e ele fala assim, não, a vida está muito difícil, né? Tô cheio de problema, eu não sei se vou conseguir vencer esse pecado. E parece que o cara não vai conseguir nem chegar no próximo domingo. Ele está vivendo como um verdadeiro sobrevivente aqui na terra. E ele espera que, como sobrevivente, Deus volte logo para que esse sofrimento todo acabe. E sabe, querido, essa não é a vida que Deus tem para mim e para você. Deus quer que a gente tenha uma vida de vitória aqui na terra. Ele quer que a gente vença. E Deus projetou isso para a gente. Então, quando Deus criou a gente, quando Ele projetou a nossa vida, Ele fez a nossa vida para que a gente ganhasse, para que a gente vencesse. E muitas vezes a gente tem vivido a vida para não perder. E é totalmente diferente quando a gente entra num jogo ou quando a gente joga a vida para vencer. A atitude ela é completamente diferente, né? Vamos pegar no esporte. A gente teve as Olimpíadas aqui no Rio de Janeiro esse ano, e aquele atleta que saltou com vara, que foi campeão olímpico, ele marcou a história do atletismo brasileiro, mas quando você olhava para ele, você falava assim, ele entrou na pista para vencer. Ele não entrou assim, será que eu vou ganhar? Não. As atitudes dele demonstravam que ele ia ganhar, né? Quando ele foi colocado numa situação de desafio, ele chegou para o juiz e falou assim, sobe a régua porque eu vou pular mais alto. E sabe, Deus tem isso para a gente, só que a gente precisa ter essa atitude de jogar a nossa vida para vencer. E era um pouco disso que eu queria falar. Eu queria falar sobre a mentalidade de um vencedor. E que a gente não está aqui nessa terra para viver com uma mentalidade de sobrevivente. E sabe, todo mundo que está aqui tem dois tipos de pessoa, e aqui na Vida Rio eu acredito que só tem um. Mas quando a gente vai para a igreja, normalmente num domingo tem dois tipos de pessoa dentro de um salão, das quatro paredes da igreja. Tem o religioso, que foi lá no domingo para talvez apagar um pouco a consciência dele, para falar, já fiz minha parte. E eu acredito que dentro desse salão não tem ninguém assim, né? Na Vida Rio não tem nenhum religioso. E
E tem um outro tipo de pessoa que fala, não, eu vou na igreja para eu buscar mais de Deus, para eu conhecer mais quem Ele é. E é esse tipo de pessoa que Deus quer que a gente seja, sabe? Ele quer que a gente busque mais, Ele quer que a gente cresça em conhecer a Ele. E eu queria abrir uma passagem que está lá em Romanos 1 e 2, é uma passagem bem conhecida, com certeza você já leu ela. Fala assim, ó. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha. Eu estou lendo Hebreus, desculpa, pessoal. Falei, tem alguma coisa errada aqui no meu texto. Vou voltar aqui. Fala assim, portanto, irmãos, rogo-vos, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam como sacrifício vivo e santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a agradável e perfeita vontade de Deus. Fala lá, não vos amoldem a este mundo. Sabe, eu fiz engenharia mecânica na minha graduação. E existe uma máquina que foi projetada que chama prensa. E essa prensa, ela tem vários tipos de prensa, mas basicamente ela molda qualquer material. Tem vários tipos, vários tamanhos, e qualquer coisa que entra por essa máquina sai do outro lado, igual. Então, se você pega um aço, põe lá, você marca, você estampa, você forma, você molda, e toda vez que você passar esse aço lá, do outro lado, vai sair a mesma forma, o mesmo material, a mesma marca. E sabe, muitas vezes o mundo é como se fosse uma prensa na nossa vida. A gente sai lá fora, e ele está o tempo todo tentando moldar a nossa vida. E a primeira coisa que Deus está falando aqui é, não nos amoldem a este mundo. Então Deus está pedindo para a gente não ser igual a esse mundo, para a gente ter uma mentalidade diferente do que o mundo fala. Por quê? Porque o reino de Deus, as coisas são diferentes. Depois ele fala para a gente que, ele fala, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe, quando a gente se apresenta a Deus, aqui essa palavra está falando, né? Para a gente primeiro se apresentar o nosso corpo a Deus. E quando a gente se apresenta, está muito ligado à nossa decisão que a gente fez lá atrás. Quando eu e você, a gente decidiu entregar a nossa vida para Jesus e reconhecer que Ele é o único Senhor e Salvador da nossa vida. E muitas vezes a gente pensa que isso é o fim, mas na verdade isso é o começo de tudo. Então a gente acaba às vezes vivendo a vida como se, não, eu já fiz minha parte, eu já entreguei minha vida para Jesus e chegou, agora é esperar Jesus voltar. Não, esse é só o começo daquilo que Deus tem para mim e para a sua vida. Então é importante a gente entender o que Deus está falando. Depois ele fala, transformação da nossa mente. Sabe, a gente precisa ter uma mente renovada em Cristo, porque se a gente não entender isso, a gente sempre vai se amoldar ao padrão do mundo. E a única forma de eu e você, a gente não se amoldar a esse mundo e ter a mente de Cristo, é a gente transformar a nossa mentalidade. Aqui Deus está falando de metanoia, de pensar de acordo com as características do reino de Deus, e não do reino do mundo. E Deus ele quer transformar o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito, sabe? Nós fomos salvos quando a gente decidiu entregar a nossa vida para Jesus, a gente está sendo salvo ao longo da nossa caminhada, porque Deus sempre está mudando algo na nossa vida, e nós vamos ser salvos quando a gente for com Jesus para a vida eterna. Então, o cristão ele está sempre em obra, porque ele está sempre mudando, está sempre conhecendo Jesus, está sempre sendo transformado. E Jesus tem sempre algo novo para nos mostrar. E sabe, quando aqui ele fala corpo, alma e espírito, a alma é algo complexo muitas vezes, né? A nossa alma ela é complexa.
Por quê? Na nossa alma tem os nossos desejos, tem as nossas emoções e tem o quê? Nossa mente. Então, a nossa alma é uma coisa muito complexa. E a gente só pode entender e moldar a nossa alma fazendo isso. Contemplando Jesus, transformando a nossa mente de acordo com aquilo que Jesus fala. Então, a partir do momento que eu começo a entender isso, eu começo a ter a minha mente transformada, o que eu desejo, o que eu penso, o que eu quero, é a realidade do que está escrito na palavra de Deus e do Evangelho. E é impossível, gente, a gente ter uma experiência com o Evangelho e sair da mesma forma. É impossível. A gente lê várias histórias na Bíblia, e todo mundo que conheceu a palavra de Deus de verdade, teve a vida dela transformada. Então, é impossível a gente ter uma intimidade com Deus, contemplar Jesus, conhecer Jesus, e falar lá, experimentar a boa, perfeita e agradável vontade, que é o Evangelho de Deus, e sair da mesma forma. Então, Deus quer que a gente viva essa experiência. Deus quer que a gente tenha uma vida de experiência com o Evangelho dele, uma experiência real com ele, que vai transformar a nossa maneira de viver, a nossa maneira de agir, os nossos desejos. Então, a gente começa a tomar decisões de acordo com o que está na palavra de Deus, e não de acordo com o que o mundo fala. E sabe, o centro da vontade de Deus, que é boa, que é perfeita e que é agradável, é o melhor lugar para mim e para você estar. Não tem outro lugar no mundo melhor do que esse. Agora, a gente só vai conseguir fazer isso se a gente buscar ter a nossa mente transformada de acordo com o que está escrito na palavra de Deus. Se a gente não conseguir ter a nossa mente transformada, a gente não vai conseguir experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E sabe, infelizmente, tem muita gente que tem sido salvo. O Brasil, a última estatística que eu vi, eu acho que 25% dos brasileiros, um quarto dos brasileiros se dizia evangélico. E daí, se a gente parar para ver, ao mesmo tempo pode ser uma vergonha, né? Porque se um quarto do Brasil é evangélico e o país está do jeito que está, alguma coisa tem errado. E muita gente tem sido salva, mas pouca gente tem vivido o chamado que Deus tem para cada um de nós. E a partir do momento que a gente só é salvo e a gente não é chamado, a gente não vive com o chamado daquilo que Deus tem para a gente não tem como experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, o que Deus quer que a gente faça é que a gente seja salvo, mas que também a gente viva a nossa vida de acordo com o chamado que Deus tem. E a gente precisa ter essa consciência, a gente precisa entender qual é esse chamado, porque Deus tem um chamado para cada um, né? E a gente só vai conseguir identificar esse chamado, a gente só vai conseguir viver esse chamado, transformando a nossa mente, né? Então, passando por essa metamorfose, que é a transformação da nossa mente, de não se amoldar aos padrões, aos valores, à cultura deste mundo, mas se amoldar aos valores e à cultura do reino dos céus. Então Deus tem esse desafio para cada um de nós. E sabe, Deus, Ele sempre nos chama para dar mais um passo e subir mais um degrau na nossa caminhada com Ele. Eu queria que a gente abrisse em 2 Coríntios 3:18. Segunda Coríntios 3:18. Fala assim: e todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória de Deus, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com uma glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é Espírito. Sabe, querida, eu e você, a gente precisa contemplar Deus, contemplar a presença de Deus, para viver o quê? De glória em glória. Que glória em glória está falando o quê? De estação em estação, de degrau em degrau. E sabe, quando a gente pensa que com a face descoberta, o que a Bíblia está querendo falar ele está completamente transparente, como se fosse diante de um espelho. Não tem como eu e você chegar diante de um espelho e a gente não ver a real situação da nossa vida. Se eu chegar na frente do espelho agora e olhar na frente do espelho, eu vou ver exatamente como eu estou vestido, como que está a minha cara. E é impossível, às vezes, a gente chegar sujo diante de um espelho
e falar, não, eu estou limpo. Ou eu chegar limpo e falar, eu estou sujo. O espelho, ele reflete exatamente o estado e a condição que a gente está. Então aqui, ele está falando que é um estado vulnerável, porque mostra exatamente quem a gente é. E é assim que eu e você, a gente precisa chegar diante de Deus. Chegar com transparência. Não tem como a gente esconder nada. Deus conhece tudo. Então, Deus quer que a gente chegue com o nosso rosto descoberto, que a gente chegue vulnerável. E a partir do momento que a gente está vulnerável, a gente vai começar a contemplar quem Jesus é. E a partir daí, o nosso caráter, a nossa vida é completamente transformada. Por quê? Porque é impossível a gente olhar a glória de Deus, olhar Jesus, olhar o caráter de Jesus e continuar sendo a mesma pessoa. Então, Deus quer que a gente se posicione diante da presença dEle. E a partir daí a gente seja transformado. A partir daí o nosso caráter, a nossa vida seja completamente transformada. E isso é um estágio, sabe? A vida com Deus são vários estágios. Não tem como a gente falar assim, não, eu estou vivendo com a mesma glória que eu tinha em 2007, 10 anos atrás. Tem alguma coisa errada, gente. Se você está vivendo com a mesma fé, com a mesma glória, com o mesmo comportamento que você tinha o ano passado, que você tinha o ano retrasado, que você, eu tive uma experiência lá em 2007, eu fui no encontro, recebi o Espírito Santo, recebi a presença de Deus, e é com base nisso que eu tenho vivido a minha vida com Deus. Que tédio, gente, que tédio. Então, a vida com Deus é de glória em glória. Então, Deus sempre tem algo novo para te mostrar. É impossível a gente entrar na presença de Deus vulnerável, contemplar Ele, contemplar quem Ele é e sair da mesma forma. Então, a gente sempre vai aprender com Deus. A gente sempre vai aprender algo novo com Deus. Não tem como a gente falar assim, não, eu já sei tudo o que Deus pode me mostrar a respeito de quem Ele é. Não, a gente sempre vai estar aprendendo. E sabe, Deus, em 2017, aqui na igreja, a gente experimentou muitas coisas boas, né? Se a gente parar para pensar, quantas coisas boas, quantos milagres, quantas curas, quanta presença de Deus a gente experimentou aqui. Isso tudo foi bom, né? Domingo passado foi uma alegria, o Fá e a Bia compartilharem aqui o milagre do bebê. A gente se alegrou, estamos experimentando milagre, estamos experimentando cura. Mas sabe, a gente não pode entrar 2018 com a mesma fé ou com a mesma experiência que a gente teve esse ano, de 2017. Deus tem uma expectativa que a gente entre em 2018 com uma fé diferente. Por quê? Porque tem uma estação diferente. Tem algo novo que Deus quer fazer. Então, a gente não pode viver somente com as experiências passadas. E a gente precisa buscar de glória em glória essa nova estação de Deus para a nossa vida. Abre comigo lá em Isaías 43, 19. Fala assim: vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não a reconhecem. Até no deserto vou abrir um caminho, e riachos no ermo. Aqui o profeta está falando o quê? Vejam está falando com a nossa visão. Então ele está falando, vejam, tem algo novo para acontecer. Tem algo aí que está prestes a acontecer. Sabe? E muitas vezes a gente não precisa só ter a visão, mas a gente precisa ter a percepção que algo novo vai acontecer. Então, a gente, a partir do momento que está conectado, contemplando a glória de Deus vulnerável, a nossa percepção com relação àquilo que Deus quer fazer muda. E essa percepção vai levar a gente a entender qual é o novo estágio, qual é a nova estação que Deus tem para cada um de nós. Qual é a nova estação que Deus tem para a Vida Rio. E sabe, muitas vezes eu e você, a gente tem algumas mentalidades que podem impedir a gente de adentrar essa nova estação. E a única forma da gente conseguir adentrar, voltando lá em Hebreus, renovar o quê? A nossa mente. Para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe, a gente não pode ficar satisfeito com o que aconteceu em 2017, 2016, 2015. A gente tem que sim ficar agradecido. E é importante a gente ser agradecido. E agradecer muito a Deus pela fidelidade, pelos milagres, pelas curas. Mas sabe,
Deus tem algo novo e Deus está constantemente fazendo uma coisa nova. Deus está constantemente. Eu nasci num lar cristão, tive essa oportunidade de nascer numa família que era cristã. Então, desde pequenininho eu fui na igreja. Mas eu posso te dizer, todos esses anos eu tenho visto a igreja fazer coisas diferentes. A igreja ela não é a mesma de 10 anos atrás. E ela não vai ser a mesma daqui a 10 anos. Por quê? Porque sempre tem algo novo. E não estou falando com relação a uma moda, não é isso, é com relação a uma revelação de quem Deus é. Porque Deus sempre tem algo novo para revelar para a igreja, e para revelar para a gente. E aqui está falando, no texto está falando, o profeta está falando, está surgindo o quê? Uma nova coisa, algo novo está surgindo, está prestes a aparecer, sabe? Algo inédito, é algo que eu e você, a gente nunca experimentou. Então, muitas vezes também com a nossa mente natural é difícil a gente entender isso, porque como que eu vou ver ou vou perceber algo que eu nunca experimentei? Então, por isso que é importante a gente ter a mentalidade do reino de Deus e ter essa percepção para a gente conseguir entrar nesse lugar, entrar nessa nova estação. E eu queria falar de 3 atitudes que vão ajudar a gente a entrar nessa nova estação. A gente pode pensar em várias atitudes, mas eu queria falar de 3 atitudes que vão ajudar a gente a experimentar essa nova estação. A primeira atitude é ser livre do medo, da insegurança, da ansiedade e da impossibilidade. Sabe, muitas vezes eu e você, a gente luta com medo, com insegurança, com ansiedade e com uma impossibilidade. Mas sabe, no reino de Deus não existe medo. Fala que o amor de Deus lança fora todo medo. Né? No reino de Deus, na presença de Deus, existe segurança. Sabe, é engraçado quando a Helena agora ela está crescendo e às vezes ela sente medo. E quando ela sente medo, normalmente às vezes ela está dormindo no quarto, está tudo escuro e ela sai correndo. E daí eu falo, o que aconteceu? Ela fala, estou com medo, está tudo escuro. E a primeira pessoa que ela vem correndo e ela se joga no meu braço. Ela vem correndo, eu abro o braço, eu abraço ela, coloco ela nos meus braços e ela se sente segura. E eu falo, Lê, está tudo bem. Nós estamos em casa, está tudo bem, Jesus está aqui com a gente. Você pode voltar para o seu quarto e dormir. E eu coloco ela, vou com ela até a cama, deito com ela e ela dorme. Sabe, eu e você, a gente precisa ser assim com Deus. Muitas vezes a gente vai sentir medo, é natural a gente sentir medo. Mas a gente precisa ter a certeza que se a gente sair correndo, vai ter um pai lá esperando a gente. E a gente pode se jogar no braço desse pai. Porque ele vai abraçar a gente. E sabe, não tem nada, gente, nada que é tão poderoso que possa atravessar um Deus. A gente vai estar envolvido nos braços de Deus. Então não tem nada que é mais poderoso para atravessar Deus e atingir você. Só que muitas vezes a gente tem uma insegurança de falar, será que se eu me jogar nos braços de Deus, será que se eu me jogar nos braços do Pai, realmente Ele vai me segurar? Então Deus quer que a gente seja livre do medo. Outra coisa que é um problema da nossa sociedade, é a ansiedade. Deus quer que a gente seja livre da ansiedade, sabe? A ansiedade virou sinônimo de preocupação, mas não é algo bom. É algo bom, claro que é algo bom quando a gente fala, não, eu estou fazendo as coisas de forma organizada, de forma diligente. Mas a ansiedade, ela muitas vezes tira a nossa paz. E Deus quer que a gente não seja um povo ansioso, mas que a gente tenha a paz dele, a paz que reina no reino dele, que essa paz habite o nosso coração, habite a nossa mente. E a última coisa é a impossibilidade, sabe, muitas vezes a gente olha uma situação natural com os nossos olhos, e a gente fala, é impossível. A gente quer transformar o Rio de Janeiro, a gente quer transformar o Brasil, a gente quer transformar as nações. E a Vida Rio está aqui no Itaiangá, como que nós vamos fazer isso? E a gente fala, é impossível a gente transformar a realidade do morro, é impossível a gente transformar a realidade do tráfico, é impossível a gente transformar a realidade da prostituição. É impossível sim, se eu e você, se a gente pensar com a nossa mente, é impossível. Mas se a gente pensar com a mente de Deus, não tem impossível. Não tem impossibilidade que Deus não possa resolver. Então Deus quer que a gente renove a nossa mente, para que a gente experimente essa boa, perfeita e agradável vontade. E a partir daí, a realidade ela é completamente transformada, porque
a gente não está mais pensando com a nossa mente natural, e a gente vai começar a olhar as situações ao nosso redor, com um olhar de fé, com um olhar do reino de Deus. E eu queria falar um pouco de Gideão. Gideão, acho que todo mundo conhece a história dele, e a história dele é incrível, porque ele saiu de sobrevivente para vitorioso, para reinar sobre um povo. Mas se a gente olhar no começo da história de Gideão, ele tinha uma mentalidade de sobrevivente. Vamos abrir lá em Juízes 6, 14 a 16. Eu vou ler a partir do versículo 13. Fala assim: Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem estou o enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas, como se fossem um só homem. E é engraçado que se a gente olhar a resposta de Gideão para Deus, ele fala, Senhor, o meu clã é o quê? O menos importante. E eu sou o menor da minha família. Ele estava aqui com uma mentalidade de sobrevivente, gente. Ele estava assim, pelo amor de Deus, me livra, me deixa ficar vivo só. Só quero ficar vivo. Só isso que eu quero. Não deixa que os midianitas matem o meu povo. Só deixa a gente vivo. E Deus está olhando para Gideão, o menor da família, com um olhar de fé e falando, eu te escolhi e eu tenho um chamado para você. Você é meu guerreiro. E através da sua vida eu vou libertar o seu povo. E você vai vencer os midianitas. Sabe? Deus está olhando para Gideão e falando assim, você é valioso. Você é valioso perante a minha presença. E Ele está transformando a mente de Gideão, para que ele possa vencer. Então eu queria que você pensasse, quais são os seus medos? O que te impede de ter uma mentalidade de Cristo? Qual é a sua insegurança? Será que às vezes você tem medo do que os meus pais vão pensar? O que será que os meus amigos vão pensar? Como vai ser a minha reputação? E se eu orar por uma pessoa e ela não for curada? Como que fica a minha reputação? E se eu falar e a pessoa não ser salva? Então, quais são os seus medos? Quais são as suas inseguranças? Deus quer nos livrar, gente, de todo medo, de toda insegurança. E dá para a gente uma mentalidade que acredita que tudo é possível através da fé e através do reino de Deus. A segunda coisa, a segunda atitude que a gente precisa ter é eliminar o lixo da nossa vida. Sabe, muitas vezes eu e você, a gente tem carregado coisas que são coisas fúteis e até mesmo pecado na nossa vida. E para a gente experimentar essa nova estação, para a gente experimentar esse novo lugar em Deus, a gente precisa se livrar disso, sabe? A gente precisa deixar para trás algumas coisas. Então, se a gente olhar, até mesmo Gideão, essa história, ele se sentia fraco, ele se sentia um sobrevivente. Mas na fraqueza dele, Deus foi lá e aperfeiçoou ele, aperfeiçoou a fé dele, aperfeiçoou o caráter dele, para que ele pudesse ir lá e vencer. E Deus vai sempre estar com a gente. Em 2 Coríntios 12, 9, fala assim, mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Sabe, querido, quando eu e você, quando a gente é fraco, é aí que a gente é forte. Porque a gente abre uma oportunidade e uma plataforma para que Deus venha e intervenha e que o poder dele seja manifesto. Foi assim que aconteceu na vida de Gideão. Gideão precisou ser aperfeiçoado, ele precisou
você entender qual é a fraqueza dele. E nessa fraqueza ele foi aperfeiçoado. Mas muitas vezes eu e você, a gente lida uma fraqueza como um pecado. E isso a gente precisa distinguir. O que é fraqueza e o que é pecado. Porque o pecado, Deus nunca vai aperfeiçoar na nossa vida. O pecado a gente precisa jogar fora. É um lixo que a gente precisa lançar fora, para que a gente entre nesse novo lugar em Deus. Ele precisa ser completamente eliminado da nossa vida. E muitas vezes, como cristão, eu e você, às vezes, temos confundido pecado de fraqueza. E sabe, pecado não tem como ser aperfeiçoado. Então, o pecado tem que ser deixado para trás. Fala lá em Hebreus, se a gente olhar agora Hebreus 12:1, que foi o versículo que eu li no começo, fala assim: portanto, nós também, pois estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos é proposta. Aqui está falando o quê? Para a gente deixar de lado, jogar fora o pecado que tão de perto nos rodeia. Então, sabe, gente, às vezes a gente tem andado a vida cristã segurando ainda alguns vícios, ou escondendo algumas coisas, achando que a gente pode esconder algumas coisas de Deus, mas a gente não pode. Então, quando a gente chega na frente desse espelho que a gente olhou, totalmente vulnerável, totalmente aberto, totalmente transparente diante da presença de Deus, e a gente contempla a presença de Deus, Deus dá poder para que a gente deixe o pecado e a gente possa avançar no reino de Deus, para que a gente possa experimentar esse novo estágio, essa nova estação. Se a gente ler, não vai dar tempo para a gente ler toda a história de Gideão, mas Gideão mesmo, ele precisou abandonar um pecado, que foi o pecado da idolatria. Então, para ele seguir e ser vitorioso, ele precisou destruir o altar de Baal, que era um pecado de idolatria. Se ele não destruísse o altar, ele não ia ser vitorioso. E ele já estava caminhando com Deus, Deus já estava falando com ele. Eu e você, a gente precisa identificar qual é o pecado que tem atrapalhado a nossa caminhada, qual é o pecado que tem nos impedido de entrar na nova estação em Deus, sabe? E a partir do momento que a gente identifica isso e coloca isso diante de Deus, Deus vai dar poder para que a gente deixe isso. Às vezes a gente fala assim, não, mas eu tenho um vício aqui que eu não consigo largar sozinho. Não, a gente vai conseguir. O poder de Deus, ele é manifestado, a gente contemplando ele vai dar poder para que todo vício seja quebrado, para que todo pecado seja largado, seja lançado fora. Então a gente precisa identificar o que precisa ser lançado fora. E lembrar que a fraqueza não. A fraqueza Deus vai nos ajudar, vai trabalhar. E na fraqueza é que vai ser a plataforma para que Deus venha. Sabe, às vezes a gente quer ser um cristão perfeito e a gente não vai ser, porque a gente é ser humano. Então a gente vai ter áreas de fraqueza. Mas pode ter certeza que é nessa área de fraqueza que Deus vai se manifestar. É nessa área de fraqueza que Deus vai usar como plataforma para que aconteça um milagre, para que aconteça um intervir sobrenatural de Deus sobre a nossa vida. E a terceira atitude que eu queria falar é que a gente precisa depender totalmente dEle. A gente precisa depender totalmente dEle. Se a gente olhar lá em Juízes, no capítulo que a gente estava aberto, Juízes 6, 34. Vamos abrir lá. Fala assim: então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão, e ele, com toque de trombeta, convocou os abiesitas para segui-lo. Sabe, aqui fala que o Espírito do Senhor se apoderou de Gideão. E é isso que eu e você precisa. A gente precisa que o Espírito de Deus se apodere da nossa vida. E isso está falando de alinhamento. Sabe, quando o Espírito de Deus vem na nossa vida, ele alinha a nossa vida em relação àquilo que Deus tem para a gente. E sabe, quando a gente está alinhado com o coração de Deus, a gente entende aquilo que Deus tem para a nossa vida, a gente entende qual é a visão que Deus tem,
a gente entende qual é o propósito que Deus tem. E, apoderados pelo Espírito de Deus, a gente consegue cumprir aquilo que Deus tem. Sabe, é nesse lugar que a gente descobre que dentro dessa visão existe provisão, existe proteção e existe capacitação. Sabe? Nesse lugar a gente vai descobrir tudo o que a gente precisa. A gente vai ter a proteção de Deus, a gente vai ter a provisão de Deus e a gente vai ter a capacitação de Deus. Vamos olhar aqui, aprendendo com a história de Gideão. Gideão teve a provisão de Deus, teve. Deus levantou 32 mil homens para lutar com Gideão, né? O próprio Gideão levantou, com um toque de trombeta, ele recrutou 32 mil homens. Como que você fala, não, com um toque de trombeta eu vou recrutar 32 mil homens? Ele teve proteção, os midianitas não destruíram a vida dele, e ele teve capacitação. Se a gente ler Juízes 7, a gente vai ver a estratégia que Deus deu para Gideão vencer os midianitas, e é uma estratégia que eu e você, olhando essa estratégia com a nossa mente natural, a gente vai falar assim, é loucura, esses caras estão malucos, eles foram para a guerra com trombeta e com jarro de barro. Imagina eu e você ir para uma guerra com uma trombeta e um jarro de barro. Sabe, o mundo lá fora, muitas vezes, vai olhar a gente com uma trombeta e um jarro de barro e não vai entender nada que está acontecendo. Mas se a gente não tiver a nossa mente transformada, nossa mente conectada com aquilo que Deus está fazendo, a gente não consegue dar esse próximo passo e sair lá fora com trombeta e com jarro de barro. E é engraçado que Deus explica o plano, ele dá estratégia, ele capacita Gideão, ele dá um sonho, ele fala, ó, vai lá no meio dos midianitas, você vai ouvir uma história e você vai ter fé para fazer aquilo que eu estou te falando. Porque Gideão ficou um momento sem fé para fazer isso. E Deus dá os passos, o passo a passo. E sabe, muitas vezes eu e você, a gente quer cumprir o chamado, a gente quer cumprir o propósito, mas a gente quer que Deus explique tudo. A gente quer que Deus fale, tá bom, Jesus, fala aí, você quer que eu saia daqui e vá para a China? Tá bom, como, quando, com qual recurso, que dia, quem são as pessoas, onde eu vou morar, qual é a rua, qual é o endereço, quem vai me ajudar? E sabe, Deus não funciona assim, gente. E se a gente olhar lá atrás, Deus pediu 3 coisas. Primeiro, para a gente se apresentar. Da hora que a gente se apresenta, a gente fala assim. E depois que a gente se apresenta, a gente precisa o quê? Transformar. Então, sim, Deus, eu quero ter minha mente transformada. Daí depois que tem a mente transformada, você fala, sim, Deus, eu quero agora experimentar. Então, tudo com Deus é um passo a passo. E sabe, muitas vezes eu e você, a gente não consegue cumprir esse chamado, a gente não consegue entrar nesse lugar que é bom, perfeito e agradável. Essa vontade de Deus, que é plena, porque a gente quer que Deus explique tudo. E Deus normalmente não vai explicar tudo, né? A gente orou agora, antes de começar o culto, pela Ana Raquel e o Rodolfo. Eu lembro quando eles foram para a Argentina. Um dia ele reuniu meus pais, ela me ligou, falou assim, ó, estou indo para a Argentina. Eles tinham uma direção clara de Deus, eles oraram por 3 anos, estudaram espanhol, chegou um momento que eles falaram, é hora de ir. Eles não tinham nada, gente, nada. Eles tinham o quê? Uma palavra de Deus. E muitas vezes é isso que a gente precisa. E eles nos ficaram perguntando, Deus, mas como? Eu vou para Buenos Aires, é enorme Buenos Aires, onde que eu vou morar, onde que eu vou começar a igreja, onde eu vou começar um trabalho missionário lá? Mas eles falaram que sim. E eles largaram tudo porque eles tinham. Venderam tudo, venderam carro, venderam os móveis, venderam tudo. Porque eles acreditaram numa palavra que Deus deu para eles. E eles meditaram nessa palavra durante 3 anos. E muitas vezes a nossa caminhada com Deus vai ser assim. Deus vai pedir algo. E a gente vai precisar dar um passo de fé. E sempre Deus vai pedir um degrau maior, gente. Sabe, às vezes a gente fala assim, não, eu já atingi um nível de fé. Tá bom, se você já atingiu esse nível, Deus sempre vai pedir um estágio maior de fé, sempre. Então, nós estamos em estágios diferentes, mas Deus sempre vai pedir um novo estágio, porque se a gente não precisasse mais ter, ou abrir espaço para vir o sobrenatural, a gente poderia acreditar que a gente está fazendo as coisas pela nossa própria força, e que a gente é bom o suficiente para fazer isso.
Então, se a gente parar para olhar a história de Gideão, Gideão recrutou 32 mil homens para lutar contra 135 mil. E ele pensava que com 32 mil homens ele podia ganhar a batalha. E Deus fala para Gideão assim: tem muita gente aí. Tem muita gente recrutada. E ele manda 22 mil embora, fica com 10 mil. Deus olha para ele e fala: ainda tem muita gente. E daí ele fala: Deus, mas tem 135 mil. E Deus está falando para ele: ainda tem muita gente. E daí ele dá uma direção, ele fala assim: agora eles vão beber água num lago. Quem beber água vai lutar. E apenas 300 vão lá no lago, bebem água. E ele fala: esses 300 que beberam água são os que precisam ser recrutados. E Gideão manda mais 9.700 embora. E fica com 300. Então, o espaço que Gideão precisou abrir para que o sobrenatural de Deus viesse foi 32.700 pessoas. Esse foi o espaço que Gideão precisou abrir para que ele fosse apoderado pela presença de Deus e a fé. E quando ele ganhasse a batalha, ninguém falasse: não, foi pela força de Gideão, foi pela estratégia de Gideão. Então, o que Deus está te pedindo hoje? Qual é o espaço que Deus está te pedindo para que Ele possa se manifestar? Sabe, às vezes a gente quer fazer tudo na força do nosso braço, mas Deus quer que a gente coloque fé naquilo que Ele está falando e que a gente obedeça a palavra dEle, a voz dEle. E sabe, não existe algo mais seguro do que a voz de Deus. Quando você ouve a voz de Deus, quando Deus te dá uma direção, pode o mundo inteiro falar contra. Pode o presidente, o papa, todo mundo, pastor, todo mundo. Se você tem uma direção de Deus, você tem uma convicção, vai nessa convicção. E você se sente seguro em dar esse passo. E sabe, o que Deus está te pedindo hoje? Qual é a direção que Ele está te pedindo? Sabe? Às vezes também a gente precisa dar um passo atrás para entender qual é essa direção. Porque às vezes a gente também não consegue dar esse passo de fé, porque a gente não tem clareza que foi Deus que falou. Então, a gente precisa ter claro o que Deus está falando. E sabe, a hora que a gente abre esse espaço, a hora que a gente confia em Deus, a hora que a gente abre esse espaço para que Ele venha, o sobrenatural dEle vem aqui para a terra. O sobrenatural dEle invade a terra e algum milagre acontece. E esse milagre, gente, é sempre para que o reino de Deus cresça, sabe? É sempre para que o reino de Deus avance. Então, eu e você, a gente vai experimentar coisas em Deus, vai experimentar experiências, vamos ter experiências lá fora, mas a gente sempre precisa lembrar que essa experiência é para duas coisas. Uma é para a gente crescer em fé, e a segunda é para que o reino de Deus avance. Então, Deus quer que a gente avance com Ele, mas a gente precisa abrir esse espaço. Igual o Gideão fez. Deus sempre vai pedir algo mais, sempre vai pedir algo mais. Vamos ler lá só para a gente fechar, Juízes 7, 15 a 19. Fala assim, quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, adorou a Deus, voltou para o acampamento de Israel e gritou: levantem-se, o Senhor entregou o acampamento midianita nas mãos de vocês. Dividiu os 300 homens em 3 companhias e pôs nas mãos de todos eles trompetas e jarros vazios, com tochas dentro. E ele disse: observem-me, façam o que eu fizer. Quando eu chegar à extremidade do acampamento, façam o que eu fizer. Quando todos os que estiverem comigo tocarmos as nossas trombetas ao redor do acampamento, toquem as suas e gritem: pelo Senhor e por Gideão. Gideão e os 100 homens que o acompanhavam chegaram aos postos avançados do acampamento, pouco depois da meia-noite. Assim que foram tocadas as sentinelas, então tocaram as suas trombetas, quebraram os jarros que tinham em suas mãos. As 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros, empunhando-se de tochas com a mão esquerda e trompetas com a direita. Gritaram:
a espada pelo Senhor e por Gideão. Cada homem mantinha a sua posição em torno do acampamento, e todos os midianitas fugiam, correndo e gritando. Sabe, querido, se a gente olhar o que Deus fez aqui, Deus, além de pedir para Gideão, para abrir espaço para que ele viesse, para que todo mundo, quando olhasse a vitória, falasse, não, foi Deus, foi o poder de Deus, ele precisou crer em Deus, ele precisou acreditar que Deus estava com ele. E sabe, além disso, ele usou uma estratégia que, olhando naturalmente falando, era impossível. Usar trompeta e jarro de barro para uma guerra, não, entre nós, não são os equipamentos mais apropriados para uma guerra. Mas eles venceram a guerra. E sabe, tudo no reino de Deus é progressivo. Uma vez eu ouvi uma história que o reino de Deus é como se fosse uma escada rolante, que está sempre subindo. Então, se você está parado, você não está subindo. Porque é uma escada rolante que está descendo, na verdade. Você precisa fazer força para subir. Porque está todo mundo remando contra. E se você ficar parado, você automaticamente desce. Então, você precisa fazer força para subir. Você precisa ter fé para subir. Então, se a gente olhar a história de Gideão, Gideão precisou ter fé. E ele precisou vencer o medo. Com certeza ele teve medo. Imagina se ele vai com 300 homens e a batalha não é ganha. Imagina o que ia acontecer com o povo dele. Ele precisou vencer o medo, ele precisou passar essa barreira. Ele precisou ser apoderado de Deus. Ele precisou ter uma experiência com Deus, com o Espírito Santo, para que o coração dele fosse alinhado ao coração de Deus. E quando ele recrutou os 32 homens, ainda não estava 100% alinhado. Porque ele falou, não, eu vou na força do meu braço. E daí Deus precisou dar mais uma alinhada e falar, não, abre espaço para que eu venha. Depois ele precisou seguir a estratégia que Deus tinha dado. Então, se a gente for ver, Deus foi revelando a Gideão, passo por passo, passo por passo. E é a mesma coisa que Deus quer fazer com a nossa vida e com essa igreja. Então, eu creio que tem uma estação muito próxima que está chegando. Mas a gente vai precisar ter essa percepção. Qual é essa estação? Qual é esse próximo passo? Sabe? O que eu preciso fazer? Qual é o medo que eu preciso vencer para dar esse próximo passo? Eu queria chamar o Tony aqui. E eu queria que a gente fechasse os nossos olhos e orasse e refletisse nessas 3 atitudes. Qual é o medo? Qual é a insegurança? Qual é a ansiedade, a impossibilidade que eu preciso vencer? Ou você já passou essa etapa do medo e da insegurança, mas ainda tem alguma coisa que você precisa largar. Talvez tenha algum pecado, talvez tenha alguma coisa que você tem escondido, que você precisa abandonar para que você entre nesse novo estágio, nessa nova fase. E por último se apoderar de Deus, ser totalmente dependente dEle. Qual é o espaço que ainda você não abriu para Deus? Qual foi a área que você ainda quer controlar, que você falou, não, Deus, eu quero controlar isso aqui ainda. Eu quero ter o controle disso. E se a gente não abrir mão desse controle, se a gente não se entregar totalmente, se a gente não se dispor totalmente para Deus, a gente não vai conseguir entrar nessa nova estação, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Por mais que a gente entenda que o melhor lugar para a gente estar é o centro da vontade de Deus, muitas vezes as nossas ações demonstram ao contrário, porque Deus fala uma coisa e a gente faz outra coisa. Então, quais são as atitudes que a gente precisa rever no nosso comportamento para entrar nesse lugar, para entrar nessa estação? Muito obrigada por assistir esse vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal, essa é a sua oportunidade. Para mais vídeos, clique aqui.